Fala, gente, chegamos no nosso 34º dia e eu quero orar com você, desejar uma bênção na sua vida. Nós estamos aqui caminhando ali no livro de Êxodo e tem sido maravilhoso. Eu não sei se você tem aproveitado esse tempo. Eu estou chegando perto nós estamos dentro das maiores histórias da palavra de Deus, as histórias aqui do Novo Testamento, do Antigo Testamento, no livro de Gênesis, são histórias maravilhosas, já vimos tantas, e agora estamos aqui olhando a vida de Moisés, e vamos que vamos, quero orar com você, que Deus possa te abençoar poderosamente nesse dia. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço, engrandeço o teu santo nome, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia se renova em nossas vidas. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja derramando da tua bênção, da tua graça, do teu renovo de força, renovo de vida para o meu irmão, para a minha irmã que está me vendo agora, que está ouvindo essa palavra, que nós possamos andar, meu Deus, em comunhão com aqueles que estão buscando ao Senhor, meu Pai, com toda a sua intensidade, com toda a sua sinceridade. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser homens e mulheres fiéis a Ti e que a Tua palavra possa nos alimentar, nos instruir e nos proteger pela Tua verdade. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Vamos lá. Êxodo capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 e João capítulo 8. Rapaz e moça, eu tive uma dificuldade grande em decidir sobre o que eu vou falar, porque João capítulo 8 é um capítulo muito importante mesmo. Só que como nós estamos andando no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, contando uma história mais robusta ali, lemos 3 livros ali, eu vou focar aqui no tempo de Moisés e trazer uma correlação com Jesus no capítulo 8 do Evangelho de João, que é muito forte. Para quem não sabe, o Evangelho de João, esse capítulo 8 de João é quando Jesus perdoa ou não condena uma mulher que foi pega em flagrante adultério, trazendo um certo constrangimento. Ninguém quis jogar e ela estava pronta para ser apedrejada, e ninguém quis jogar as pedras nela, ela mesmo sendo uma pecadora e merecedora de pedras. Jesus escreveu algo ali no chão, no chão que trouxe constrangimento para eles, e eles saíram e foram embora. E Jesus, a partir daí não dá para gente dizer que é um perdão, mas ele ministrou o perdão de Deus sobre ela, falou para ela ir, não pecar mais. A partir daí, os fariseus, os judeus começaram a questionar quem ele pensa que ele é. Então tem uma história muito grande, cabe uma vida aí de um mês inteiro falando sobre João capítulo 8. Então vamos voltar aqui para Êxodo capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, porque nós paramos a história de Moisés até quando ele vê a sarça ardente ali no deserto. E agora Deus fala mais um pouco com ele. Ontem nós vimos Deus se apresentando para ele: eu sou esse Deus aqui, o Deus dos seus descendentes. Você está fugindo aí da sua terra, mas eu te escolhi para libertar o povo. Agora, Deus aqui no capítulo 4, Deus está falando: Moisés, você vai ministrar, você vai falar isso, isso e isso. Eu vou contigo. E nós vemos aqui Moisés não se sentindo capaz de ir em nome de Deus, tentando recusar essa proposta de Deus de todas as formas. Deus chega a ficar irritado com Moisés, porque a autoimagem de Moisés, vamos aqui pelo texto, parece ser muito aquém daquele propósito que ele estava levando, talvez por medo de enfrentar o faraó. Certamente, poxa, eu vou lá de novo dentro da casa onde queriam me matar, onde eu sou digno de morte, já que eu matei um egípcio lá atrás. Então Moisés estava de frente de todo o medo que ele podia sofrer contra si mesmo. Então talvez aqui pode ser uma desculpa para Moisés por causa de medo, talvez seja baixa autoestima, enfim, Moisés se sentia aquém. E no final Deus mostra para Moisés que estava vindo o seu irmão Arão ao seu encontro no deserto, e Arão é colocado como porta-voz de Moisés. Enfim, ele vai para aquele povo, e nós vemos aqui um dos textos que nós vemos o povo sofrer muito. O texto relata uma maldade muito grande para o povo de Faraó, do povo do rei do Egito, para com o povo de Israel. Deus, ele tinha um propósito, falou: eu vou libertar o meu povo do Egito, e você vai falar com esse faraó, e eu vou endurecer o coração dele para que ele não te escute. Deus já avisa Moisés: olha, eu preciso endurecer o coração dele,
para que ele não te escute, porque ele puniu o meu filho primogênito. Israel é o meu filho primogênito, meu filho mais velho, então eu vou puni-lo castigando o filho mais velho dele. E enfim, nós vamos caminhar e chegar lá na última praga. Deus estava colocando Moisés para ser o braço forte dele. Olha, não mexe com o meu povo, eu protejo o meu povo, eu sou o Deus acima dos deuses do Egito. Moisés era um instrumento de juízo para o povo do Egito, porque era um povo maldoso, que não deu ouvidos à palavra do povo do próprio Moisés, que Deus o enviou, está querendo que o povo dele saia para o adorar no deserto. A propósito de Deus é o seguinte: liberte meu povo, porque eu quero que eles venham me adorar no deserto. Ou seja, o faraó precisava querer abrir mão de toda a força de trabalho que ele tinha ali no Egito. Israel era o povo que eram os escravos que construíam as construções para o faraó, para o povo do Egito, para a política do Egito. Então era muito difícil uma pessoa em sã consciência, com o poder que ele tinha, libertar. Pois é, Deus, ele levanta um libertador para trazer a libertação, para fazer a libertação impossível, que eles, por mais que esse povo se revoltasse, eles não conseguiriam libertar. E Deus não tinha esse projeto. Deus queria se fazer forte ali para o povo de Israel. Deus queria ensinar esse povo, e ele próprio diz: eu vou ensinar vocês a serem o meu povo de verdade, eu vou te dar instrução. Deus estava fazendo isso, ele estava pegando um povo que não queria ouvir mais a voz de Deus, que não sabia nem quem era Deus. Talvez eles eram mais egípcios do que hebreus, né? E agora Deus falou: não, agora eu ouvi o clamor, chega, basta. E Deus estava trazendo Moisés para isso. Mesmo Moisés tendo tantas incapacidades, Deus envia Moisés, que era um incapaz de falar com autoridade, com segurança, para falar com o líder máximo que podia puni-lo ou machucá-lo. E Deus também faz isso conosco. O que a gente aprende isso aqui? Deus, ele nos coloca em situações em que Deus, ele não está olhando o quanto somos capazes de fazer. Deus, ele nos envia para situações acreditando e nos ensinando, desejando que nós aprendamos a confiar nele, confiar que a nossa capacitação, que a nossa justiça, que o nosso consolo, que a nossa força vem dele. Jesus, ele é enviado da mesma forma para aqueles judeus, e essa é a correlação que existe de Moisés, que vai enfrentar uma oposição, que é o caminho de Deus para Moisés está de frente para uma oposição, para alguém que será hostil. E Jesus também da mesma forma, como quando Deus envia Jesus ali para estar diante daquela mulher, ele permite que Jesus tenha aquela experiência, está falando: você vai enfrentar oposições. Quando Jesus traz aquele perdão, aquela palavra de consolo para aquela mulher, todo o povo judeu cercou, dos religiosos cercou para perguntar: quem é você? Por que eu deveria acreditar em você? E da mesma forma que o faraó pergunta a Moisés: quem é você? Por que eu deveria libertar o meu povo? Que Deus é esse que eu não conheço? E Moisés dialoga e fala aquilo, só que o coração de faraó endureceu, e Deus já havia falado. Precisava que acontecesse assim, para que o ensinamento fosse completo, tanto para aquela época como para nós. Nós não podemos, não deveríamos olhar para o quanto vamos ganhar nos caminhos que Deus coloca para nós. Nós precisamos simplesmente confiar em Deus e caminhar o caminho que Deus tem para nós. Pergunta talvez que você faça: como faço para saber o caminho que Deus tem para mim? Como eu faço para ter certeza que o caminho que eu estou andando é o que Deus tem para mim? Perdão. Tem várias formas de você saber. A primeira coisa é, se você é uma pessoa que crê em Deus, você é uma pessoa que confia em Deus, automaticamente o caminho que se abrir para você, vai existir uma comunicação do Espírito de Deus com você, trazendo paz no seu coração. Existe algo que traz paz no coração. Agora existe uma armadilha, algo que pode te atrapalhar nisso. Às vezes caminhos que eu sei que vai ser difícil para mim, meu coração não vai ficar em paz. Meu coração, não vou ter paz num caminho que será hostil, que vão me prejudicar. E quando Deus me enviar por esse caminho, como posso colocar a paz do meu coração como isso? Aí você vai precisar estar em oração. Como eu faço? Eu tenho que tomar uma decisão crucial para minha família. Eu tenho que orar e buscar
a ajuda em Deus, a ajuda nos conselhos das pessoas que eu creio que são homens de Deus ao meu redor, meus pastores, pessoas que estão me amparando, que estão me orientando. Isso, a voz de Deus vem dessa forma. Porque às vezes nós não temos a capacidade de entender. Às vezes Deus está falando para nós durante a nossa vida inteira, e por causa da nossa própria carnalidade não conseguimos escutar a Deus. E é por isso que nós precisamos orar e buscar a Deus, para que a nossa carne abaixe, o grito da nossa alma silencie, para nós ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus. Eu creio que se você viver uma vida de oração, uma vida temente a Deus, buscando o Senhor, vivendo a prática da fé cristã, Deus, o caminho que você for andar, você vai ser protegido por Deus. E nós temos um consolo na palavra de Deus, que mesmo que você caia nos caminhos que você ande, ainda que você caia em pecados terríveis, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, diz a palavra de Deus. Ele é a propiciação dos nossos pecados. Ele morreu para pagar o seu pecado. Se você caiu e está vivendo um tempo de queda espiritual, você precisa buscar arrependimento em Deus, buscar uma mudança de coração, e só Deus pode te dar. Assim como só Deus podia libertar o povo de Israel, só Deus pode te libertar da própria maldade que mora dentro do seu coração, que mora dentro do nosso coração. É só o Espírito, pelo Espírito de Deus, que subjugamos nossas carnalidades maiores, nossos desejos carnais. É o Espírito Santo de Deus, e para isso precisamos andar em Espírito, ler a palavra de Deus, viver isso que eu estou buscando viver com você aqui. Amém? Que Deus possa te abençoar poderosamente, que você tenha um tempo de vitória, e tamo junto. Vamos lá.